A alegria e a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Nós estamos falando sobre o Sínodo do Amazonas. E é o seguinte, eu gostaria de hoje sobre a matéria que nós celebramos, o pão e o vinho, para consagrar o corpo e o sangue do Senhor. Então é o seguinte, quando nós tivemos o sínodo, nas revisões dos textos, porque assim, nada pode ser publicado sem antes que o Papa faça a leitura, autorize ou não aceite. Então, na discussão, quando se deu sobre a questão do pão e do vinho, para que continuasse como matérias necessárias para podermos celebrar a Eucaristia. Então, o Papa Paulo VI fez um tiquezinho, escreveu a mão, a caneta. O pão tem que ser de farinha de trigo e o vinho tem que ser de uva, e não porque hoje é possível, vinho de outras matérias também como a farinha. Então, o sínodo agora, é importante lembrar o seguinte, o Papa disse, podem falar sobre tudo o que vocês quiserem. Então teve gente que propôs a mudança de matéria. Por exemplo, que a farinha pudesse ser de outra matéria, talvez do Amazonas, que não produz o trigo, não tem o trigo, que seria outro tipo de matéria, que o vinho pudesse ser também de outra fruta e não o vinho, e não da uva. Então, que isso é possível, que tal se fosse discutido? Olha, o sínodo não pode mudar isto. Para que esta mudança aconteça, se faz necessário ter um concílio. Então, o concílio está acima do sínodo. Então, o sínodo é para discutir, toma algumas decisões daquilo que já é. Mas não pode fazer uma mudança mudar a matéria. Isso não é possível. Então, às vezes, veja bem, alguém discutindo, dizendo, agora o Papa fala, não, ele ouviu e todos podem falar o que quiser. Mas olha, e aí Santo Padre, porque aqui, por causa da umidade, por causa disso, por causa daquilo, era interessante que o nosso pão não fosse de farinha de trigo. Então essas discussões todas que está citando, não pode. O Santo Padre não pode, juntamente em um sínodo, aí em poucos dias, tomar uma decisão como esta. Então é muito importante, porque é o seguinte, segundo as nossas orientações, a Sagrada Congregação da disciplina e da liturgia dos sacramentos, diz o seguinte, sendo outra matéria, não há consagração. Por exemplo, no cálice, se a gente encher, colocar mais água do que vinho, não é a consagração, não se torna o sangue do Senhor. Por isso, então, é muito importante que a gente compreenda também, não só o que ali é dito, que está nos documentos agora de preparação, mas que de fato possa acontecer realmente no cotidiano, na vida. Por exemplo, quando foi o sínodo sobre a Eucaristia, que encerrou com Bento XVI, o documento de preparatório, de estudo, como está sendo agora, nossa, tinha muita... O documento oficial saiu completamente diferente. Quando teve a Assembleia de Santo Domingo, que é Assembleias Latino-Americanas, o documento de trabalho era completamente diferente do que saiu oficial. Mudou muito. Então, por isso, é muito importante que a gente não faça uma briga antes. Aguardemos chegar o documento. E essas questões de matéria, de pão, vinho, consagração, isso não pode mudar. Isso faz parte do concílio. Somente um concílio poderia talvez fazer uma mudança, mas um concílio, mas não há possibilidade de mudança. Como, por exemplo, o missal. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, refez o missal, dando algumas instruções sobre a celebração. Olha, foi 2002, até hoje não saiu ainda. Tradução, vivência, todos os trabalhos, mas as mudanças não aconteceram. Vai mudar isso? Não. É simplesmente algumas palavras que eram necessário fazer algumas mudanças. Então essas coisas são muito complicadas. Se a gente não estudar, não compreender, não sentar, porque depende muito do estudo teológico, estudos de linguístico e assim por diante, para que essas coisas
coisas possam acontecer. Então sai muita coisa escrita, muita coisa falada aí nos WhatsApp, e a gente fica discutindo até na esquina sem saber o que de fato é. Aguardemos então o documento. Lembremos que para celebrar, o pão tem que ser de farinha de trigo e ázimo, não pode ter, como nas igrejas orientais, que tem fermento, o nosso não tem, e o vinho tem que ser, de fato, próprio para celebração eucarística de uva. Então, não se muda, né? Então, tudo isso faz parte. Até teve uma discussão esses tempos sobre a questão, a graduação alcoólica, que não poderia ter nenhum problema, né? Você não vai beber 1 litro de vinho, consagrar inteiro, entendeu? Então, por isso, é muito importante que ele seja de fato vinho de uva e o pão de fato seja da farinha de trigo. Muita paz para você, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.